Eu tenho uma história de vida pesada, sofrida. Quem me olha assim nem imagina, porque hoje eu já sou uma nova criatura. Tudo que eu passei não dói mais, é apenas um testemunho. Nasci em uma família classe média baixa. O meu pai e a minha mãe, eles eram casados de igreja católica. E eu nasci, foi tudo bonitinho, casamento, tudo certinho. E aconteceu a famosa traição, né? A melhor amiga da minha mãe traiu minha mãe com meu pai. E eu cresci ouvindo essa história da minha mãe. Minha mãe, ela se tornou uma mulher muito ferida porque ela não aceitava essa traição, não aceitava essa situação. E o meu pai me abandonou, foi viver com a amante e formou uma nova família. E eu cresci ouvindo a minha mãe muito revoltada com aquela situação. E a minha mãe, as minhas tias, a minha avó tinha um histórico na minha família de adultério, de traição. Nenhuma mulher da minha família era feliz no amor. Todas eram traídas, nenhum casamento durava, sabe? Tinha muito adultério, muita traição. E eu cresci vendo a minha avó, as minhas tias, a minha mãe, todas revoltadas com o amor. Dizendo que homem não prestava, dizendo que casamento era loucura, que amor não existe. Eu cresci dessa maneira, acreditando que casamento era furada, que amor não existe e que homem não prestava. Foi isso que eu aprendi. Porque pessoas feridas ferem. A gente só dá aquilo que a gente tem. E, infelizmente, as mulheres da minha família eram mulheres muito feridas na área sentimental. Até que, para piorar, a minha mãe conheceu um homem muito carente emocionalmente. Mal conhecia o homem, já enfiou dentro de casa. A carência é um perigo. É um perigo. E eu tinha 7 aninhos. Nem um mês que ela conhecia ele, ela colocou ele dentro de casa. E esse homem era um pedófilo. Ele me abusou sexualmente durante 1 ano. Até que minha mãe descobriu, pegando no flagra. Ela viu. E ela terminou com ele. E ele foi embora. Nesse tempo, há mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás, não era muito falado sobre isso. Quando isso acontecia, as pessoas preferiam jogar para debaixo do tapete. Hoje é mais falado sobre isso. Então eu creio que minha mãe não sabia o que fazer nesse tempo, então ela preferiu jogar para debaixo do tapete e esquecer. E as feridas ficaram em mim. Eu nunca falei isso para ninguém. Eu nunca dividi isso com ninguém. Porém, as feridas foram se manifestando ao decorrer da minha vida. Porém, logo após ao abuso, eu tive um sonho. Eu tinha 7 anos quando eu fui abusada. E aos 8 anos eu tive um sonho. E eu sonhei, eu me via adulta, muito bonita, casada, com um marido. E eu estava tão feliz nesse sonho, que eu acordei radiante. Eu tinha 8 aninhos, eu falei, meu Deus, eu vou casar um dia. Sabe? E eu nem sabia que Deus existia, eu nem conhecia a palavra. Eu não cresci com conhecimento bíblico, porque minha família não era uma família que frequentava igrejas. Mas eu acreditei naquele sonho, tive tanta fé naquele sonho. E eu lembro que eu desenhei o que eu tinha sonhado. Tinha o meu primeiro diarinho e eu fiz o desenho de uma noivinha e um noivinho. Eu desenhei, comecei a sonhar ali em cima daquele sonho que eu tive. E de repente, a minha mãe, não sabia, pegou meu diarinho e jogou no lixo. E eu fiquei muito triste porque ali estava o desenho, né, que tinha marcado a minha vida. E eu tinha perdido aquele diário. E o meu pai, ele era um homem muito ausente. Mas uma vez ou outra ele me levava para passear. E o meu pai, ele era um homem muito pobre. Porque depois que ele terminou com a minha mãe, ele começou a catar latas. O adultério destruiu a vida do meu pai. Ele literalmente foi para o fundo do poço, em miséria. E ele mentiu para minha mãe. Ele falou para minha mãe que ia me levar no shopping. E minha mãe me arrumou toda bonitinha e meu pai me levou para o lixão para ajudar ele a catar latinha. E ainda falou assim, ó, não fala para sua mãe, você vai ajudar o pai. Mas tadinho, meu pai, ele sempre foi muito bom comigo. Apesar dele ter sido ausente e ter feito tanta coisa errada, ele sempre foi amoroso comigo nas vezes que ele me via, sabe? E eu fiquei lá toda bobinha ajudando o meu pai a catar latinha, porque eram poucos momentos que eu tinha com meu pai. Então para mim ali foi uma diversão. Tô passeando com meu pai, tô brincando com meu pai. E eu encontrei o meu diarinho, todo amassado, todo sujo, no meio do lixão. E eu peguei aquele diarinho de volta e trouxe para casa. No tempo eu não entendi porque eu fiz isso, mas hoje eu entendo que era um sinal de Deus.
aquele sonho tinha sido jogado no lixão. E Deus fez eu reencontrar e restituiu. Aleluia. E eu fui crescendo. E as feridas do abuso sexual me tornaram uma criança diferente. De abusada, eu passei a abusar. Eu queria abusar as criancinhas da minha idade. Eu já não era mais uma criança normal. Mas eu não sabia por que eu fazia aquilo. Eu simplesmente fazia. Não tinha malícia. Era algo que foi despertado em mim. Uma imoralidade sexual precoce. E aos 13 anos, na minha adolescência, foi uma rebeldia, uma revolta. Fui para as drogas, bebidas, maconha, cocaína. Cheguei a usar crack. Fui para a bissexualidade. Namorava homens e mulheres. Até que aos 17 anos, saí de casa e virei garota de programa. Só que antes disso, antes de me tornar garota de programa, todos os namoros, os relacionamentos que eu tinha eram conturbados. Então só testificava mais tudo que minha família tinha me ensinado. Que amor não existia, que homem não prestava, que casamento era ilusão. Então tudo que eu vivi na minha adolescência eram relacionamentos tão conturbados que eu falei, é verdade. É verdade tudo que minha família me ensinou. Isso é real. E aos 17 anos, por falta de dinheiro, principalmente por falta de dinheiro, eu, conduzida por uma amiga, eu não tinha princípios nenhum. Eu fui embora para São Paulo e virei garota de programa. Lá eu fiquei 2 anos me prostituindo. Eu me prostituía de segunda a sexta, todas as noites. E para conseguir me prostituir, eu bebia, porque eu era tímida. Eu não conseguia me soltar. E assim eu me tornei uma jovem alcoólatra. Aos 19 anos eu já estava viciada em bebida. Viciadíssima em cocaína. Eu cheirava tanta cocaína que o meu nariz ficava em carne viva. Já tive muitas overdoses também. Perdi amigos para overdose. Só que dentro da boate, eu tive experiências com Deus. E isso é inacreditável, porque hoje eu sei que era Deus, mas no tempo eu não sabia. Eu lembro que teve um dia que eu estava paradinha lá dentro da boate. Tava rolando músicas, aquela coisa bem vulgar, bem pesada. E eu paradinha, de repente, veio um homem do meu lado e falou assim pra mim, bem no meu ouvido: você não combina com esse lugar. E aí quando eu olhei pro lado, não tinha ninguém. E eu fiquei, tinha um homem aqui do meu lado, eu tenho certeza. E eu não esqueci isso. E eu lembro que na minha última semana dentro da boate, eu já não tinha mais sonhos. Eu não sonhava em me casar, eu não sonhava em ter família, eu não sonhava com mais nada. Pra mim, a vida tinha se tornado prostituição, dinheiro, bebidas e drogas. Para mim aquilo era vida. Eu não sabia que Deus existia. Se alguém falasse de Deus para mim, eu até acreditava que Ele era um Deus lá no céu e a gente aqui na terra, um Deus super distante, que eu não era notada, que eu não era conhecida, e que se eu fosse ter um encontro com Ele só seria depois da morte. Tem muita gente que não sabe que o nosso Deus é vivo. Tem muita gente aqui no Brasil, um lugar que tem tanta igreja, que não sabe que o nosso Deus é vivo. Deus de perto, Deus que responde. Eu não sabia. Para mim, eu pensava que Jesus era uma lenda. Eu até achava bonita a história dele. Eu até chorava nos filmes. Mas eu não sabia que Jesus era real. Eu pensava que ele era uma lenda. E Deus? Não, só vou conhecer Deus depois da morte. E foi quando eu estava dentro da boate e de repente eu estava sentada num cantinho e veio uma prostituta toda tatuada. E ela falou assim para mim: moça, você não vai ficar aqui muito tempo. Você tem muito que viver ainda, você é muito nova. Você não vai ficar aqui muito tempo. E eu olhei para ela, tipo, pensei que ela estava até me ameaçando, mas eu senti amor nas palavras dela. Ela levantou e saiu. Passando-se uma semana, um homem entrou dentro da boate, virou meu cliente, se apaixonou por mim e me tirou de lá. Esse homem foi um homem muito bom para mim. Ele me tratava muito bem e eu fiquei 2 anos com ele. Mas ele era ateu. Através da vida dele eu saí da prostituição, mas eu ainda usava muitas drogas e eu o traía muito. Porque eu aprendi com a minha família que eu deveria ser infiel. Mulher não pode ser fiel, mulher tem que trair. Então quando eu conheci uma pessoa boa, eu comecei a trair e trair e trair, porque eu fui ensinada a trair. Para mim traição era algo normal. Até que eu comecei a fazer curso de cabeleireira nesse tempo. Novas oportunidades começaram a surgir na minha vida. E eu fui trabalhar para uma mulher que era cristã. E essa mulher percebeu que eu era alcoólatra,